Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre a profissão do engenheiro de computação. E para isso conversaremos com o Leonardo Domingues Dias, que é graduado em Engenharia de Computação, mestre na mesma modalidade pela USP, é diretor da empresa Evo Systems, empresa especialista em inovação em TI e CEO da Cietec. Também é gestor da incubadora da USP IPEM. E o Sidney Martini, que é graduado em Engenharia Elétrica, mestre, doutor e livre-docente em Engenharia Elétrica. É professor titular do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, da Poli da USP. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigado pelo convite. E podemos começar com uma piada, um caso, uma situação engraçada ligada à profissão. Não sei, professor, quer começar? A prioridade é dos jovens. Então tá bom, obrigado. Tem algumas piadinhas na área, né? Você faz engenharia da computação, vem aqui consertar o meu computador que está com problema, né? Isso é uma coisa muito comum. A gente na área, agora, trabalhando na área já há alguns anos, a gente brinca que fazer software, né? Ou fazer sistemas, fazer aplicativos, não é igual pastelaria. Não adianta chegar e pedir um sistema e ele vai ficar pronto em 3 minutos. Exige uma série de levantamentos, entendimentos, né? Existe um comprometimento seu em me gerar informação para eu conseguir gerar o software que melhor lhe atenda. Então, essas são umas brincadeiras que a gente faz na área. Assim, software não é pastel, né? E engenheiro da computação não conserta computador. Não conserta computador. Não, a gente vai discutir um pouquinho depois o que é realmente o engenheiro de computação. Eu, como um pouco mais sênior, tenho uma experiência com uma netinha. Ela chegou em casa com 3 anos de idade, pegou um porta-retrato, lógico, com a fotografia dela, tomou o porta-retrato, ficou passando o dedo na frente do vidro e dizendo, olha, não funciona. Porque a computação hoje, ela tomou conta de tudo que se faz na vida, de tal maneira que as crianças, os jovens, já vêm com esta percepção de tudo que um computador pode oferecer. O porta-retrato, ele é só uma imagem estática. Daquilo que um tablet hoje oferece para as crianças. É interessante isso, quer dizer, como o tempo histórico determina habilidades. Eu estou falando pela orientação agora. Quer dizer, a habilidade não é inata. Quer dizer, uma criança de 3 anos tem a habilidade de passar as fotos num tablet ou num celular, e no passado isso não existia. Mas se ele não fabrica pastéis, ou seja, não produz programas rapidamente, se ele não conserta computadores, o que faz o engenheiro de computação? Falando especificamente, né, na área de atuação, o engenheiro de computação ele pode trabalhar em diversos cenários, né, diversas áreas. Ele pode desde a criação e definição de computadores específicos para situações específicas, de cálculos, por exemplo, de pesquisa. Então, tem uma área de pesquisa que é o e-science, justamente estuda essa temática. Mas é equipamento, é isso que você está falando? Isso, equipamento. É um projeto do computador, o projeto do equipamento que faz essa computação, né, de gráfica ou numérica. Ele trabalha também muito com software hoje em dia, acho que é uma das maiores áreas do engenheiro de computação, onde ele consegue projetar sistemas, né, consegue acompanhar o desenvolvimento desses sistemas, liderar o time de desenvolvimento desses sistemas, juntando várias habilidades, até a questão da usabilidade, né, da facilidade, da quebra de paradigma cultural, né, vou tirar o botão e vou colocar o touchscreen. Então, ele precisa trabalhar isso, né, perceber que isso é o futuro e desenvolver equipamentos, integrando software e hardware, para que isso seja possível, para que a inovação tecnológica aconteça. E uma área muito demandada hoje do engenheiro da computação são nas startups ou nas empresas que têm inovação tecnológica, porque ele é o cara que transforma uma ideia, um sonho, né, a ideia é uma novidade que alguém está propondo, e concretiza isso dentro de um sistema, dentro de um aplicativo ou até dentro de uma solução inovadora que envolve sensores, envolve transmissão de dados, criptografia e gráficos em cima disso, análises, né? Então esse é o papel do engenheiro
de computação. Acho que o professor pode até completar um pouco eu falo muito bem, foi meu aluno, então eu fico muito orgulhoso de ver que um engenheiro de computação pega e capta muito bem o seu papel dentro da sociedade. Mas eu acredito que podemos dividir a engenharia da computação de computação, a engenharia para a computação, para fazer computadores. A engenharia de computação, a aplicação dos computadores na solução de problemas. Um engenheiro de computação, ele consegue projetar aplicações de circuitos, de hardware de computador. A gente está acostumado a ver computadores em cima de mesas, nos escritórios, ou o laptop, o tablet que se carrega. Celular. O celular. Mas há um computador dentro de uma máquina de lavar roupas. Há um computador dentro de qualquer automóvel hoje. A minha máquina de fazer pão quebrou, eu levei e era a placa. E era uma placa. Hoje, quando você compra um carro e vai fazer uma revisão, não abrem mais peças mecânicas, colocam um conector num local adequado e ali tem a informação necessária para diagnosticar e para ajustar o funcionamento do automóvel. Então, um engenheiro de computação é uma pessoa que é capaz de trabalhar com circuitos eletrônicos, compor arranjos eletrônicos que executem funções específicas para resolver os mais variados problemas. Há engenharia de computação nas máquinas automáticas que produzem todos os produtos que nós consumimos, há computação dentro dos sistemas que controlam os semáforos do trânsito, há computação nos sistemas que controlam o tráfego aéreo, os metrôs. Então, hoje, o computador ele é como que uma peça constante em todo lugar onde a lógica, onde o funcionamento ordenado tenha que ocorrer. Isso é um engenheiro olhando o computador como um objeto que funcione. Depois vem uma outra parte da mesma engenharia, da engenharia de computação, que é, tendo peças padronizadas, como são todos os computadores quando nós compramos numa loja, fazer com que ele execute um serviço de acordo com o nosso interesse. Então, você comprou um computador, a primeira coisa que ocorre é configure para você utilizá-lo. Você quer utilizar como uma máquina que envia mensagens para outros computadores? Você então ajusta e aquele circuito eletrônico, aquilo tudo passa a funcionar dessa maneira. Não, você quer que esta máquina guarde as suas fotografias que você tem, que ficavam no papel, amarelavam, hoje elas podem ficar com as cores. Você configura e ele assim faz. Mas você quer que ele também bata uma fotografia. Ora, a câmera que fotografa uma imagem, ela é uma parte acoplada a essa eletrônica computacional. Só que embalada, toda junto, parece que tudo isso é um computador. Na realidade, é um computador e periféricos que vão sendo ligados. O engenheiro de computação trabalha dentro desse mundo, né? A aplicação disso se faz não somente na criação de produtos, mas se faz também num uso que substitui máquinas que já não se usam mais, como a máquina de datilografia. Sim. Então, pôr textos dentro de uma forma que possa ser impressa ou que possam ser guardados, significa transformar informações que, usando máquinas que são padrão, que se compram hoje, os computadores, os tablets, é possível fazer esta função, resolver este problema que no passado exigia até profissionais, que se chamavam datilógrafos, né? Profissionais que sabiam transcrever por a informação digitada na forma de texto. Então, o engenheiro de computação, no fundo, está atrás de todos esses problemas e requer, lógico, uma grande capacidade de entendimento dos problemas para orientar as soluções que são dadas com esse hardware e com o software. Você falou na construção dos equipamentos, mas também no software, né? Hardware e software. Mas existe uma certa confusão. Eu tenho orientandos que falam, peraí, mas todo mundo faz software, o ciência de computação faz software, o engenheiro de computação faz software, quem trabalha com sistema de informação faz software. Qual é a diferença? Vamos pegar primeiro do engenheiro de computação, do cientista da computação.
Eu acho que o professor é até melhor do que eu para responder essa pergunta, mas no mercado, o que eu percebo do engenheiro de computação em relação ao cientista da computação, né, como formação, é que o engenheiro ele foi formado muito mais para ter essa visão sistêmica, a visão do todo e o gerenciamento, né, o entendimento de todo o problema, enquanto o cientista ele é muito preocupado com a eficiência de determinados processos, algoritmos, especificamente de determinadas partes do software, enquanto o engenheiro da computação ele vê todo esse sistema integrado, né? Não só o software, mas esse hardware que vai comunicar com o software, né? Ele vê também como as pessoas vão utilizar o software, esse software que foi desenvolvido, ou esse sistema, ou essa solução que está sendo desenvolvida, como essa solução se integra dentro da empresa, porque não é só pegar um CD com a solução e instalar dentro da empresa que vai tudo funcionar, né? A gente tem problemas de acesso, segurança, a gente tem o caso do Snowden, né? Que trabalhava lá no departamento americano e conseguiu extrair informações sigilosas de lá, né? Não estou dizendo se ele fez uma coisa certa ou errada, mas estou dizendo que ele fez uma coisa que não deveria acontecer na visão do engenheiro que cuida dessa rede, que cuida desses sistemas de informação. Então, o papel do engenheiro é ter essa visão sistemática, enquanto o cientista eu vejo que ele tem no mercado um trabalho muito mais de criar algoritmos eficientes, criar partes do sistema, né? Então, esse é o que eu sinto assim, de principal diferença. Os dois podem se complementar na formação, é claro, né? Um cientista pode virar um bom gestor, pode criar essa visão sistêmica, do mesmo jeito que um engenheiro de computação pode ir para uma área muito mais assim, aplicada tecnológica, né? De realmente resolver problemas, algoritmos. Mas eu sinto isso na formação, é o que tem de mais diferença aí quando eles ingressam no mercado de trabalho. É interessante a engenharia, o nome engenharia, engenho, ela vem para atender a solução de problemas existentes com engenhosidade. Então, o engenheiro de computação é aquele que trata das coisas da computação aplicadas à solução de problemas. Ele é um inovador, ele é um pesquisador até aplicado. E existe o trabalho com as coisas da pesquisa básica. Então, uma ciência de computação está mais voltada a como eu posso fazer um algoritmo que classifique números de uma forma mais rápida, usando os conhecimentos da matemática. Então, esse é um problema mais teórico, que é próprio de um cientista da computação. O engenheiro da computação, ele já olha como posso resolver problemas me utilizando até desses algoritmos que são produzidos pelos cientistas da computação. O que mostra que o conhecimento como um todo, ele não é dividido como se fosse em caixas. Quem faz ciência da computação jamais fará uma aplicação de engenharia de computação, ou vice-versa. Não, há um contínuo. Só que alguns são mais especializados em aplicações e outros mais especializados em trato matemático, numa pesquisa avançada. Para sentir um pouco a ciência da computação com a engenharia da computação, olha, no passado teve um cientista chamado Niels Bohr. O Niels Bohr foi o sujeito que criou a tabela periódica dos elementos na área da química. E ele conseguiu dizer que existia na natureza alguns elementos que não tinham sido ainda descobertos, porque a sua teoria assim levava. Esse é um cientista puro, olhando ciência básica. Houve também um sujeito chamado Thomas Edison. O governo americano pediu para ele, olha, pesquise e descubra alguma coisa que produza luz, porque a iluminação até então era feita com lamparina, com fogo. Isso causava muitos incêndios. Ele pesquisou, tratou e fez a lâmpada incandescente, que acaba de ser desativada por novas tecnologias, etc. Mas fez. Os dois fizeram pesquisa, uma pesquisa básica e outro uma pesquisa aplicada. Entre os dois há um contínuo. Há muita gente que trabalha fazendo uma pesquisa aplicada, mas que tem um forte traço de ciência básica. Por exemplo, o Pasteur. O governo francês pediu para um sujeito chamado Louis Pasteur tratar de um problema do leite que estava azedando e do vinho que estava virando vinagre. E a economia da França estava perdendo muito dinheiro. O Pasteur, estudando isso, descobriu a microbiologia, que é um fenômeno que, tanto hoje que se conhece, você faz a pasteurização do leite, aquece e esfria, e aí o leite se conserva.
Então, é um tipo de dedicação, de pesquisa, de engenhosidade, de uma engenharia feita para resolver um problema prático, mas que tem um forte conteúdo básico, né? Então, hoje tem curso chamado Engenharia de Software. É diferente de engenharia de computação ou apenas um outro nome? Olha, começo eu dizendo, engenharia de software, ele mexe com o software. O que é o software? Você parte do pressuposto que existe um hardware sobre o qual o software vai operar. A engenharia de software é fazer programas que façam esse hardware se comportar com uma certa função, que é a função desejada. Mas para fazer isso, às vezes é necessário uma complexidade semelhante à de fazer uma casa. Primeiro você precisa fazer um alicerce, você precisa calcular as estruturas, isso tudo na versão dos dados, das informações, dos meios de comunicação que serão utilizados, isso tudo é um assunto para um engenheiro de software, que faz então uma aplicação utilizando componentes, tijolos de programação pré-existentes, mas que podem ser agrupados para produzir um determinado efeito, né? E o de computação? O engenheiro de computação é mais amplo. Dentro dele tem a engenharia de software, mas tem também a engenharia eletrônica de hardware, né? Então, o nome mais genérico é engenheiro de computação, que tem uma parte de software e tem uma parte de hardware, de eletrônica, de microcircuitos. Tanto é que, em alguns cursos, existem o curso de engenharia elétrica com ênfase em computação. É uma engenharia eletrônica onde olham os circuitos, tratam dos circuitos, daquilo que é material. Mais físico. Físico. E a engenharia de software, que parte para a utilização daquilo que foi produzido fisicamente. No passado, a engenharia elétrica como um todo também tinha essas versões. Quando se falava em eletrotécnica, era praticamente tudo que tinha da tomada para trás. Produzir energia e etc. E quando se falava em eletrônica, era usar a energia disponível para fazer imagem de televisão, né? Rádio e etc. Então, o engenheiro de software trabalha com essa... fazer um hardware se comportar de uma maneira que resolva um problema. Então, nós orientadores temos um problema nessa área de computação. Acho que eu posso complementar na questão de... Eu acho que a engenharia de computação é muito mais uma formação, né, um curso de formação, e a engenharia de software é uma atuação desse engenheiro, inclusive, não precisa ser... hoje, o termo, no nosso mercado, como está hoje, né, a gente tem engenheiros de software que não são formados em engenharia, né, não tem a formação de engenharia. E aí o CREA vai cair matando. Pega pesado, né? Então, assim, na carteira vai uma coisa, mas dentro da empresa chamam ele de engenheiro, né? Sim. Mas é muito mais de como ele atua no mercado, né? Então, a formação ela tem que ter esses dois lados, né? Tem que ter esse lado da computação, né? Do hardware e do software, né? Tem que ter os dois, mas na atuação, às vezes, o profissional acaba atuando numa área mais específica, só na engenharia de software ou na parte de redes ou na parte de hardware, né? E a história do Facebook é muito interessante nesse sentido, porque ele começa com o desenvolvimento do sistema do Facebook, né? Começa a juntar então uma série de usuários indo atrás e essa base começa a crescer, ele resolvendo todos os problemas só via software, mas chega no momento em que ele comprar hardwares prontos de mercado, esses hardwares, essas placas, vêm com coisas que ele não precisa, vêm com placas de redes a mais, vem com processadores gráficos que ele não precisa, então ele decide criar um projeto Open Hardware, onde ele cria uma placa específica para uso de computação no Facebook, onde calcula-se muita informação, faz buscas de informação, mas não precisa dessa parte gráfica. Isso lá na central? Na central. Então ele sentiu a necessidade de que do projeto de software ele cresceu tanto que agora esses problemas precisam ser resolvidos via hardware. Então lançou esse projeto para diminuir custo, economizar energia com partes do hardware que ele não utilizava quando ele comprava isso de produtos comoditizados, né? Que a gente tem aí dos produtores de hardware, de computadores. Então ele criou o dele para uma situação específica. Quando a gente orienta, né, jovens que querem ir para a área da computação,
como também para a engenharia em geral, nós temos uma dificuldade, porque os materiais, e vocês estão colocando, eles não deixam claro, mas também não é culpa do material, estou vendo que quer dizer, ele faz máquinas, mas também faz software, e o ciência de computação também faz software, e sistema de informação, não sei o quê, e TI, que é uma área mais ampla, também faz software. Então fica meio complicado, é interessante olhar o currículo, né, a grade curricular, e tentar conversar, né? A computação não é diferente das outras engenharias. Se a gente for olhar a engenharia civil, você pode fazer uma casa contratando um empreiteiro, um técnico. E ele talvez nem tenha passado por uma escola, ele aprendeu na escola da vida. E ele faz alguma coisa. Essa coisa pode funcionar, simples. Claro. Você vai fazer alguma coisa mais complexa, que demande alguns cálculos, que demandem um conhecimento de materiais, você precisa de uma pessoa que tenha se preparado para tal. Um engenheiro de computação é um engenheiro. É uma pessoa preparada para resolver problemas, não somente esses que já são conhecidos, mas os problemas que vão chegando à medida em que a sociedade vai se desenvolvendo. Ele tem o conhecimento básico necessário para criar, inovar e dar soluções. Já o nível mais técnico, tecnológico, está mais voltado a fazer funcionar aquilo tudo que já foi criado. Tanto é que, exatamente, então um engenheiro, por exemplo, de computação, não é a pessoa mais adequada para ficar operando repetidamente alguma coisa já existente. Ele vive num dia de resolver problemas novos. No entanto, tudo que funciona tem que ser operado e mantido para permanecer funcionando. É aí, então, onde as funções mais técnicas têm uma importância imprescindível. Porque se todo mundo ficar só se preocupando em resolver problema novo, o problema resolvido ontem não tem mais interesse e a gente vai padecer pela ausência dele. Joga a máquina fora e compra outra. Estou vivendo isso com minha máquina de pão. Pois é. Exatamente. Aí a questão é outra discussão da obsolescência programada. Né? Exato. Vamos falar de mercado. É voz corrente que engenharia da computação nunca faltará trabalho e sempre terá um mercado amplo. Podemos confirmar essa visão? Sim, acho que pode ser confirmada, sim. A gente, claro que tem alguns exageros, né, em alguns números, em salários, aí pode ser que um ou outro receba alguns salários aí que são comentados, né? Mas é uma realidade, a gente tem realmente uma demanda crescente, né? E por conta da inovação, a inovação ela traz novas oportunidades, novos mercados para as empresas, então o que o professor acabou de falar, né, que o engenheiro se preocupa com um novo problema, então o engenheiro de computação ele é desafiado pelo diretor e pelo presidente da empresa a criar novas tecnologias que vão trazer lucratividade, que serão os novos carros, as novas frentes de atuação da empresa, né? Os novos produtos Os novos produtos para a geração da receita da empresa, né? Que vão transformar a empresa. Então a empresa vai sair de repente do mundo, como o professor comentou no início, analógico para o mundo digital, né? E isso tudo com economia, muitas vezes, de recursos. Então, se precisava de muitas pessoas para fazer uma determinada operação, agora a gente com um sistema consegue fazer essa operação sem essas pessoas e essas pessoas estão livres para fazerem coisas muito melhores, né? Coisas que usem mais o intelecto, outros desafios para essas pessoas, né? E a empresa vai andando, né? A gente pode ver, por exemplo, os bancos, né? Sem computação, a gente não conseguiria ter os bancos do tamanho que nós temos hoje, né? Com esses acessos pelos telefones e pela internet, né? Precisaríamos de muitas agências, seria um serviço muito caro e nem todos teriam acesso a isso, porque pelo valor que custaria. Então, o papel do engenheiro de computação é também criar essa inovação para habilitar essas empresas a atingirem outros mercados e na redução de custos também. Então, em geral, o recém-formado não encontra dificuldade em arranjar uma colocação. Olha, o nosso histórico, nós temos curso de engenharia de computação lá na Universidade de São Paulo, já faz mais de 20 anos, com esse nome. Nunca tivemos problema de aluno que, ao se formar, tivesse dificuldade em arrumar emprego. Pelo contrário, eles já são capturados pelo 3º ano, 4º ano, as empresas já demandam como estagiários, como iniciantes, né? Dada a demanda. Por quê? Porque hoje, em praticamente toda a atividade que você tenha, nas áreas médicas, nas áreas sociais, nas áreas mesmo da engenharia, demandam
conhecimentos de computação, que a partir de um certo porte é conveniente que se tenha um engenheiro de computação, um técnico, um tecnólogo de computação. Porque começa assim, um médico tem um escritório e ele tem um conjunto de clientes, ele tem um consultório, tem um conjunto de clientes e ele quer colocar os clientes dentro, tirar aquele fichário de papel e pôr dentro de uma máquina. Ele mesmo começa a fazer. Só que se isso vai crescendo e o consultório dele cresce, ele não dá mais para ele ficar fazendo, ele delega para alguém. Só que se isso tem que ficar em vários computadores e se comunicando, esse alguém para quem delegou talvez não conheça como conectar isso tudo e escrever algo numa máquina e poder ler na outra. Então ele precisa de alguém que já domine. Nesse instante, aquilo que começou como um consultório médico já criou uma necessidade de alguém que domine as técnicas, e, dependendo da complexidade, de um engenheiro de computação. Então, é interessante, porque na área da medicina, você entra hoje numa unidade de terapia intensiva, numa UTI, aquilo é 80% computação e 20% medicina. Porque a parafernália toda que está ao redor, todo o monitoramento e etc., são coisas do engenheiro de computação. Muitos dos nossos alunos trabalham no INCOR, trabalham em hospitais famosos, nas várias capitais brasileiras e no exterior. E uma coisa que é interessante, como a computação ela tem uma linguagem própria e global, universal, muitos dos nossos alunos têm ido trabalhar no exterior. São chamados por empresas no exterior e têm feito um sucesso muito grande. Pela nossa maneira de formar, que é uma maneira sempre alicerçada em conhecimentos de cálculo, em conhecimentos matemáticos, que é sempre um alicerce muito importante, né? Eles têm feito sucesso. Portanto, e concluindo, não temos tido problema de mercado. Os salários são muito bons, dependendo do nível, da maturidade do próprio profissional, mas claro, recém-formado, os salários são muito atraentes e suficientes para começarem uma vida, comprarem o seu automóvel, o seu apartamento, de maneira devagar, calma, fazer suas viagens, tendo um padrão de vida muito bom. Eu agradeço as contribuições. Obrigado. E até o próximo Desafio Profissão.